Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje vamos estudar a Parashá Ha'azinu, que é praticamente a última Parashá desse nosso ciclo de estudos da Torá. E ela significa deem ouvidos. E nós, como estamos fazendo neste ano, estamos iniciando esses nossos estudos pela Brit Hadashah, Novo Testamento. E aí eu quero ler com vocês alguns versículos lá no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 17, que diz o seguinte: assim a confiança ou a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Elohim. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a sua voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moshe: eu vos provocarei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Deixe-me iniciar falando sobre ouvir. A Parashá se chama Ha'azinu, deem ouvidos. Por que será que tem uma Parashá inteira dedicada a falar sobre ouvir? Tem que ter algum mistério por trás disso? Por que o Senhor se preocupa em dizer para mim e para você que nós devemos ouvir? Por que será? Essa é uma questão que no mundo moderno ela se encaixa muito bem em várias situações. Uma delas é que cada ser humano, isso de uma forma muito geral, se enquadra na questão de ser especialista em tudo. O brasileiro então nem se fala. O brasileiro é aquele que, se você vai falar sobre qualquer assunto, ele sabe, ele é especialista no assunto. E o agravante disso é quando uma pessoa dessa está diante de alguém que tem conhecimento do fato em si. Ele vai querer discutir com alguém que já tem um conhecimento e uma experiência. E via de regra essa pessoa fala bobagem. Aí a coisa fica horrível. Então, quando nós estamos diante de alguém que é especialista em alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Parar para escutar. Quando se fala sobre vida eterna, Rabino Shaul está dizendo que a fé, a confiança no Senhor vem por ouvir. Não é por falar, não é por discutir, não é por argumentar. É para ouvir. Os irmãos percebem que o Criador ele foi tão sábio. Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. E olha que a boca fala. E segundo as pesquisas, as mulheres falam o dobro dos homens. A gente já fala, uma mulher então, aleluia. Então, uma coisa interessantíssima é: por que eu tenho tanta dificuldade em ouvir? Por que eu tenho tanta dificuldade em parar para ouvir a palavra do Eterno? Porque se eu quero ter confiança, se eu quero ter fé, eu tenho que ouvir essa palavra, e essa palavra precisa fazer a diferença no meu coração, porque senão não vai adiantar. E aí, uma coisa interessante é que no deserto eles estavam ouvindo a palavra do Senhor todos os dias, e Moshe, quando ele pega Ha'azinu, que é um cântico profético, ele vai cantar a palavra para eles. E ao cantar esta palavra, eles vão estar guardando ela em forma de cântico. É muito mais fácil a gente gravar as coisas quando a gente canta, né? E aqui, Rabino Shaul, quando faz essa pergunta, porventura não ouviram? E eu te faço uma pergunta: porventura o mundo não tem ouvido a palavra do Senhor? E uma outra pergunta, que o próprio Rabino Shaul faz: eles não souberam? Israel não soube? Eu te pergunto, o mundo não sabe quem é Yeshua? Todos sabem. E principalmente o povo de Israel. Mas Rabino Shaul diz que, Moshe falando sobre isso, diz que eles seriam provocados com aqueles que não são povo.
Agora imagine um judeu observante, um judeu que a vida inteira leu o Torá, discutiu o Torá, aprendeu o Talmud, etc. Quando chega alguém como nós, somos judeus messiânicos, e começamos a falar para eles acerca de Yeshua e mostrando Yeshua na Torá, como é que uma pessoa dessa fica? Revoltada? Porque a vida inteira ouviu, mas não conseguiu compreender. Por quê? Porque parece que existe uma cegueira que impede essa pessoa de enxergar. E uma coisa interessante é que o Senhor colocou a nossa vida e a vida dos crentes como uma forma de provocar Israel para dizer assim: vocês não quiseram? Estou colocando um povo que vai me ouvir e vai me obedecer. Porque a fórmula da bênção que funciona para Israel, funciona para qualquer um. E nós, acima de tudo, somos judeus. Podemos não ser reconhecidos, mas que nós somos de fato, de verdade, isso somos. E não importa ser reconhecido por uma pessoa, importa que eu seja reconhecido na eternidade. Isso é muito mais do que o reconhecimento público. E uma coisa que é muito interessante, e o profeta Isaías diz assim: fui achado pelos que não me buscavam, e manifestam o que por mim não perguntavam. Você imagina o que o Senhor tem feito e se manifestado em todo o mundo, aos judeus messiânicos, aos crentes que hoje compõem a igreja protestante, a igreja evangélica, e Israel mesmo está passando batido. Por quê? Porque o Senhor disse assim: eu vou me revelar a esse povo, para que eles saibam quem sou eu. E esse povo que somos nós temos parado para ouvir a palavra do Senhor. E através desse ouvir, essa palavra tem entrado em nós e tem produzido algo extraordinário na nossa vida. Veja bem, o que a palavra faz conosco? Ela traz salvação, cura, libertação, traz sucesso. Quantas pessoas têm obedecido às normas da Bíblia e têm tido sucesso? Muitas. E por quê? Porque param para ouvir. E uma outra coisa, agora tem uma palavra contra Israel, quando o próprio Isaías diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Nós entendemos, irmãos, que existe uma fórmula, que é a obediência. Se Israel não quer obedecer, nós queremos. Por isso nós estamos nessa posição. Mas vai chegar um momento que o povo de Israel vai ser liberto, curado dessa cegueira que eles vivem. E nesse momento, não vai ter mais vez para os outros. Por quê? Porque tem um tempo determinado para que nós possamos recolher tudo aquilo que é possível. Nós possamos participar de tudo aquilo que está à nossa disposição. Mas para isso a gente tem que parar e falar assim: eu quero isso. E se você pegar o capítulo 11 de Romanos, Rabino Shaul começa dizendo assim: digo, pois porventura rejeitou o Eterno a seu povo? Aí ele emenda: de maneira nenhuma. Tem uma teologia que chama-se teologia da substituição, que diz que Israel não é mais o povo do Eterno, agora a igreja virou os queridinhos do Senhor. E aí eu te pergunto: onde é que está escrito isso? De onde eles tiraram essa ideia? Porque essa é uma ideia antissemita. Essa é uma ideia que diz o seguinte: como o Eterno ficou bravo com eles, agora nós somos os queridinhos. Agora nós estamos no lugar de Israel. Só que não, porque o Senhor não rejeitou Israel, tanto que não rejeitou que em 2000 anos o Senhor fez muitos milagres e tem feito milagres em Israel até o dia de hoje. Então essa história de rejeição é pura mentira. É uma coisa que criaram para poder lançar uma cortina de fumaça e dizer assim: Israel não é importante. Como tem sido feito hoje pela mídia mundial, dizendo que Israel não é importante. Eles querem um Estado palestino, mas não como Israel. Eles querem um Estado palestino no lugar de Israel.
E os irmãos percebem o quanto isso é demoníaco. E aí essa paraxá, ela fala para a gente de um cântico profético. Porque ela fala para a gente de coisas que estão acontecendo hoje. E a paraxá começa dizendo o seguinte: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Eu não sei se você leu isso aqui direito. Ele está pedindo para o céu se inclinar. E ele vai falar. É como se ele estivesse dizendo assim: Eterno, chega aqui pertinho de mim, para o Senhor ouvir tudo que eu vou dizer. E a terra, ouça as palavras da minha boca. E a palavra terra aqui ela é muito interessante, porque é Ha-Eretz. E essa palavra Ha-Eretz em hebraico, ela se refere à nação de Israel. Então não está falando para a terra física, está falando para a nação de Israel. Ouça o que eu tenho para dizer. O que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? Congregação Shema Israel, Votorantim, São Paulo, Brasil, mundo, ouça a palavra que o Senhor tem para dizer para nós neste dia. E é por isso que é tão importante a gente parar agora para dizer assim: eu quero ouvir, eu quero agora absorver isso e incorporar isso no meu dia a dia. E é muito interessante a forma como Moshe fala sobre tudo isso, porque Moshe ele não está brincando enquanto ele está falando dessas coisas do Senhor. Então, eu gostaria de mostrar para você uma coisa que eu acho muito, muito interessante. Moshe vai falar aqui sobre a palavra do Senhor, porque ele diz que há um gotejar das palavras dele. E eu queria que você entendesse uma coisa agora, que é o seguinte: quando ele fala sobre gotejar a minha doutrina, como a chuva, a palavra doutrina aí em hebraico é lekar, e significa aprendizado. Ou seja, o aprendizado deve ser realizado como um conta-gotas, pouco a pouco. Por que você acha que nós dividimos o estudo da Torá em 54 porções? É para que isso sirva como um aprendizado gota a gota, semana a semana. Nós vamos estudar o ano inteiro, mas isso vai vir gradativamente. E os nossos sábios traduzem essa palavra também como um sábio ensinamento. Ou seja, não é qualquer coisa que vai ser ensinado. São as palavras dos sábios, que vêm também através daquilo que Moshe nos ensinou. Então nós precisamos aprender isso gradativamente. Por que a gente tem uma semana? Numa semana a gente aprende e aquilo vai ficar remoendo na nossa mente, no nosso coração, até a próxima semana. Para a gente não ter uma confusão, mas para a gente poder assimilar o ensinamento e colocá-lo em prática. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos é o seguinte: não adianta eu aprender alguma coisa e não colocar em prática, principalmente aquilo que é espiritual. Tudo que é espiritual tem que ter validade e aplicabilidade. Ou seja, eu tenho que tomar aquela informação, trazer para mim e vivê-la no meu dia a dia. Então tudo isso é muito importante. E Moshe continua dizendo: porque apregoarei o nome do Eterno e engrandecerei o nosso Criador. Por que ele vai apregoar o nome do Eterno? E aqui, a palavra que está aqui é o tetragrama, que significa eu me torno aquilo que me torno, ou serei aquilo que serei. Ele precisa chegar e dizer para todo mundo quem é o Senhor. Porque quando ele diz quem é o Senhor, e nós não recebemos, ele se transforma naquilo que nós precisamos que ele se torne para nós. E veja que essa palavra é atemporal, passado, presente e futuro. Ele foi para mim o que eu preciso no passado, ele é para mim o que eu preciso no presente, e ele será para mim aquilo que eu precisar no futuro.
Por isso é tão importante a gente entender. E ele fala também para engrandecer o Criador. Eu que sou uma criatura, nós fomos criados por ele, precisamos fazer o seguinte: dizer assim: eu quero louvar e agradecer aquele que me trouxe à existência. Porque uma coisa é trazer a existência, outra é trazer para o mundo. Eu tenho que agradecer meu pai e minha mãe por eles terem me trazido para o mundo. Mas quem me trouxe à existência foi o Criador. Então são duas coisas completamente diferentes. E eu preciso agora compreender que eu tenho que engrandecer ao meu Criador por aquilo que Ele fez para que eu pudesse existir. Porque eu vim dele, eu saí dele, a minha alma saiu dele, eu sou uma centelha do Criador, assim como você é uma centelha do Criador. Então nós hoje temos que engrandecer a Ele em todo o tempo. E ele, Moisés continua dizendo que Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justos. Imagine o seguinte: eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de ir num lugar onde tem rochas muito grandes. Se você já teve essa experiência, isso é algo inimaginável. Você se colocar em pé em cima daquela rocha, eu já tive essa experiência, e olhar e falar assim: quem que vai abalar uma rocha dessa? Se a rocha que foi criada pelo Senhor é inabalável, imagina o Criador da rocha. Imagine isso. Então, eu quero mostrar para você que Ele é tão firme, Ele é tão poderoso, que quando eu estou nele, nada me abala. Inclusive, a palavra diz assim: o justo não tem más notícias. O que é uma má notícia? Má notícia é alguma coisa que vem de encontro a nós. É algum problema, alguma situação que nos causa tristeza. Eu tive prejuízo financeiro, ficou triste. É uma má notícia? Depende. Como é que você vai encarar isso? Se você começar a louvar o Senhor, Ele pode reverter isso. Eu estou enfermo. Ele pode reverter uma enfermidade? Lógico. Ele foi que nos criou. Cada célula do nosso organismo foi criada por Ele. Eu me lembro que nós tivemos uma situação aqui na congregação, foi reversa, que ela foi diagnosticada com um nódulo no seio. E nós começamos a orar e jejuar. Eu, no caso, comecei a orar e jejuar e falei: Senhor, eu não admito isso, Senhor. É minha esposa. E nós fomos para cima. E depois de alguns meses, ela foi fazer o tal a biópsia, antes fez um ultrassom, não é isso? E a médica procurou de um lado, procurou do outro, quase revirou a minha esposa. Cadê o nódulo? Morreu, sumiu o nódulo. Por quê, irmãos? Porque aquele que criou a Rebeca foi lá e colocou a mão e curou ela. Então o justo não tem mais notícias. Nós temos que entender e crer. Por isso que eu comecei falando sobre o quê? Que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve, mais fé você adquire. Por isso que não é bom ficar em casa. Vai ficar em casa fazendo o quê? Vendo televisão? Quando você adentra a casa do Senhor, e você começa a ouvir a palavra do Senhor, ela começa a incitar você a crer no sobrenatural, a crer no impossível. Ontem aqui nós ouvimos testemunhos de milagres que estão acontecendo. Hoje eu recebi mais 2 testemunhos. Então, por que a gente precisa entender isso, irmãos? Porque esse aqui é um cântico de Moisés para despertar a fé do povo de Israel, para dizer assim: vocês têm que saber quem Ele é. Meu irmão, você tem que saber quem é Yeshua. Você tem que saber o que Ele é capaz de fazer por você. E eu te faço outra pergunta: o que Ele não é capaz de fazer? Porque a gente subestima o Senhor. Senhor, agora acabou a minha vida. Como assim acabou? Ele falou que você vai morrer? E mesmo quando Ele mandou Isaías dizer para o rei que ia morrer,
O rei se arrependeu, antes de Isaías sair do palácio, ele falou, volta lá e diz para ele que eu refiz o decreto celestial de morte, vou dar mais 15 anos para ele. Os irmãos entenderam isso? Que até o decreto de morte pode ser revertido. Então, quando a gente fala que ele é a rocha, e a obra dele é perfeita, os seus caminhos são justos, significa que tudo que acontece no mundo, acontece porque há uma justiça do Criador por trás disso. Quando você vê alguém passando por problemas, você pode ter certeza de uma coisa, ou a pessoa procurou isso, porque tem um ditado que diz que quem planta colhe. Na verdade, pode ter feito umas coisas lá atrás, agora está colhendo. Ou então a pessoa está sendo provada. E provação é diferente de tomar uma surra, de ser punido. Então, o caminho do Senhor, ele é justo. Quando ele faz alguma coisa, é porque a justiça dele está atuando em relação àquilo. E se eu estou entendendo que é a justiça, eu tenho que chegar e falar assim, Senhor, me perdoa. E me ajuda a passar por essa situação. Mas eu quero ficar na tua presença para que isso possa ser amenizado pela tua bênção. Porque o Senhor pode fazer uma situação virar irmos do dia para a noite. Nós vimos isso. Quando nós saímos do consultório, a Rebeca falou assim, vamos sair daqui. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, vamos sair daqui. Quando nós saímos, ela me contou, eu estava lá fora. Eu falei assim, não estou acreditando nisso, amor. Como assim? Não tinha um nódulo aqui? Ela mostrou e falou assim, tinha na chapa, aqui está o nódulo. E na outra chapa, cadê o nódulo? Porque a mão do Senhor estava ali. Aleluia. O Senhor muda uma coisa do dia para a noite. E é isso que você está dizendo. Ele está dizendo assim, Elohim é a verdade. O Criador é a verdade. Você quer saber a verdade? Vai buscar Yeshua. Vai ler a palavra de Yeshua, você vai ver a verdade onde ela está. Ele é a personificação da verdade. Por quê? Porque desde que o universo começou até o final dele, ele já sabe o que vai acontecer. Por isso ele é a verdade. A verdade é uma pessoa, não é uma situação. E quando essa pessoa está na nossa vida, nós estamos caminhando, devemos caminhar na verdade. E falar a verdade. Rabino, mas tem hora que a gente não pode falar a verdade para todo mundo. Por quê? Verdade dói. É isso. É que a verdade incomoda algumas pessoas. Incomoda só mentiroso, né? Porque quem não é mentiroso se alegra em ouvir a verdade. É simples assim. E é por isso que é linda a palavra. Porque como Yeshua é a verdade, quando ele entra em nós, ele começa a mudar o nosso caráter de dentro para fora. E a gente começa a falar a verdade. E as pessoas olham assim e falam assim, você não era assim. Verdade, mas agora eu estou me tornando. Porque a verdade está dentro de mim. Aleluia. E é engraçado, né, irmãos? Porque quando a gente fala a verdade, as pessoas ficam muito espantadas. Assusta. Quando você fala a verdade, a gente costuma falar assim, rasgado, né? Não sem ser educado, obviamente, mas rasgado. Porque tem coisa que a gente não pode florear. A verdade ela não precisa ser floreada, ela precisa ser apresentada. E uma coisa interessante é que no Senhor não há injustiça. Por quê? Porque quem é verdade é justiça. E a justiça do Eterno, eu falei isso até na paraxá passada, mas eu quero falar aqui agora de novo. A justiça do Eterno ela começa assim. Quando uma pessoa vai fazer alguma coisa, ela pensou, eu vou fazer isso assim, assim, assado. Ela traça um plano, ela abre a boca e depois executa. O Senhor julga a pessoa desde o momento que ela pensou, até o momento da execução. Então, o julgamento de justiça é assim. Se você for para qualquer tribunal, com qualquer problema, eles vão julgar o fato. Aconteceu isso aqui. Mas a intenção do fato, ninguém fala. Por quê? Porque ninguém conhece. Mas ele conhece. E isso que é tremendo. Ele sabe da intenção do coração daquela pessoa. Então, quando ele for julgar, o julgamento dele vem baseado em quê? Nesta intenção. Por isso que não há injustiça. E a Torá diz, justo e reto, ele é. Então você imagina que nós temos um relacionamento com uma pessoa que é assim.
Nós não estamos nos relacionando com qualquer um. Nós não estamos tendo intimidade com outro tipo de pessoa. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Quando nós oramos, qual é a intenção do nosso coração? Porque eu não estou falando isso para te confrontar, mas para te alertar sobre uma coisa. Porque quando a gente ora, a gente fala assim: Senhor, eu preciso de tal coisa assim, assim, assado. Mas por que você precisa? Por que você quer aquilo? Porque a tua intenção, a minha intenção de coração, ela é revelada nos céus. Quando a nossa oração chega na eternidade, o Espírito Santo já traduziu tudo e fala assim: Senhor, teu filho aqui está orando por isso, assim, assim, assim. Esse ponto aqui, a intenção é ruim. Não vamos atender, não. Isso aqui precisa resolver. Mas esse negócio aqui, não. Isso aqui você pode jogar fora. Eu estou te falando isso porque eu acredito que o Espírito Santo faz isso com muita liberdade, com Yeshua. Porque ele sabe que tem hora que a gente, na hora que vai orar, né? A nossa oração é terrível. Ah, Senhor, porque eu sou uma pessoa tão maravilhosa, tão bondosa, tão linda, Senhor. Por que o Senhor pode me abençoar? Né? Aí Moshe diz assim: corromperam-se contra ele. Isso significa que nós todos nos corrompemos. Por quê? Porque nós deixamos de lado a pureza de coração para tentar acessar a eternidade do nosso jeito. Aí nós vamos entender por que Yeshua disse: deixa vir a mim as crianças. E a criança é um ser maravilhoso. Oxalá ninguém crescesse, nós fôssemos todos puros de coração como as crianças são. Porque quando a criança chega e fala assim para você: papai, ou mamãe, ou titio, titia, eu te amo. Você pode crer que aquela criança está falando a pura verdade. E é até engraçado, né, que você não pode perguntar as coisas perto de criança. Se você perguntar para uma criança assim: tô bonito ou tô bonito, e ela olhar e falar: não, tá feio. Gente, é a mais pura verdade. Aí você tem que se reavaliar, não brigar com a criança, porque o problema está contigo, não com ela. E por isso que essa beleza, a pureza, e nós perdemos isso com o tempo. Mas diante do Senhor, a gente precisa ser puro, um coração sincero, rasgar o coração como nós temos em Yom Kippur. Choramos, clamamos, pedimos ao Senhor, rasgamos o coração diante dele. Para quê? Para dizer para ele assim: eu sou assim, Senhor, eu sou sincero diante de ti. E eu tenho certeza que os irmãos aqui são todos sinceros. Amém. Amém. E a gente não tem problema, porque quando Moshe disse assim: não são seus filhos, mas a sua mancha. Você imagina, irmão, que quando alguém se coloca na posição errada com o Senhor, ele olha e fala: mas você é meu filho? Eu te gerei, eu te dei tudo, eu te dei vida, saúde, te dei um bom emprego, você tem uma boa esposa, uma casa, carro, e você faz assim comigo? Imagine isso. Lógico que a gente não ouve o Senhor falando isso, mas na eternidade, como é que você acha que ele reage a essa situação? É por isso, irmãos, que a Torá, ela vem tratando o nosso caráter. A Rebete fala uma coisa que é muito interessante: a Brit Hadashah é o pente grosso, né? Precisa ajeitar o cabelo, pega aquele pente grosso e passa. A Torá é o pente fino. E você precisa tirar alguma coisa do cabelo, às vezes é uma casca, às vezes é outra coisa, os bichinhos que estão andando, né? E passa o pente fino, e sai tudo. Então a Torá é isso, ela vai pegar e ela vai nos detalhes, das minúcias, para poder arrancar esta gente. Para dizer o seguinte: olha, eu quero tratar a tua vida, meu filho e minha filha, eu quero fazer com que você seja perfeito. Aí vem Yohanan, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Você fala assim: mas como assim? Como que eu vou ser perfeito? E aí, a Torá vem para pegar e trazer esse tipo de perfeição dia após dia. Ninguém pega dá um estalinho assim e fala assim: todo mundo ficou perfeito, está todo mundo bonzinho, santo. Ai, aleluia, está todo mundo lindo, perfeito, que coisa boa. Mentira, irmãos, não é assim que acontece. Mas a perfeição, ela vem através do quê?
Ela vem através do tratar da nossa vida pela palavra. E essa palavra, ela vai transformando a nossa vida. E é isso, irmãos, que Moshe está cantando. Vocês estão entendendo? Moshe está cantando isso e dizendo o seguinte: para que Israel pudesse cantar esse cântico, porque isso ia servir como o quê? Uma acusação contra eles no futuro. Já que vocês não querem me ouvir, essa palavra vai depor contra vocês. E é engraçado que todo mundo tem acesso à Bíblia. Quem que nunca viu uma Bíblia hoje? Só se for uma situação muito complexa. Mas todo mundo tem acesso a uma Bíblia hoje. Ah, Rabino, eu não tenho jeito de comprar uma Bíblia. Se você pegar no seu celular, você instala o aplicativo da Bíblia. Ou seja, desculpa, ninguém vai ter. Se chegar diante do Eterno, Eterno, eu não sabia. Como assim você não sabia? E aí vai passar o videozinho da nossa vida, falar assim, olha aqui. Por isso, irmãos, a palavra ela é tão tremenda para poder trazer isso para a gente. E olha o verso 6 do Deuteronômio 32. Recompensais assim ao eterno povo louco e ignorante. Rabino, mas está escrito aí? Tá. Moshe pegou pesado? Pegou. Ele está dizendo assim, você recompensa assim. E é interessante que essa palavra recompensar aqui é uma palavra que a gente conhece, né, que é gamalo, que ela significa recompensa, mas ela significa negociar também. Ou seja, é assim que você negocia com o Eterno? É assim que você trata teu pai? E ele diz o seguinte, não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Uau! Agora como é que nós vamos fazer com essa informação? Ele fez tudo para nós. Então veja bem, ele nos criou. Ele nos estabeleceu como pessoas. E depois, quando nós nos perdemos, ele foi lá através de Yeshua e nos adquiriu. Ele nos comprou das mãos de Satanás através do sangue de Yeshua. Aleluia. E ele ainda ele fala assim, vocês são loucos e ignorantes. Por quê? Porque a gente abandona o Senhor por nada. Eu vou falar uma outra coisa para o Senhor. Para vocês, né? Toda vez que a gente tem um problema dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, qualquer coisa, quem que é a primeira pessoa que se abandona? O Senhor. Brigou com alguém, mas abandona o Senhor. Ué, qual que é o seu problema? Fala para mim, irmãos, qual que é o problema? O problema não é com a pessoa? Por que a gente larga o Senhor? Isso é uma coisa séria. Por que você acha que Moshe diz que o povo é louco e ignorante? É por causa disso. Aí entra quem? Entra Satanás. Para dizer assim, você tem que deixar de ir na congregação, tem que deixar de ir na igreja. Para, porque isso não serve para você. Ficar em casa serve. Se desviar, fazer as coisas erradas serve. Mas ficar perto do Senhor, não. Pare para pensar, irmãos, isso é uma coisa muito séria. Por que você acha que Moshe pegou tão pesado? E essas palavras de Moshe, se você parar para pensar, são palavras que estão em curso hoje. Isso acontece hoje, e muito. De gente abandonar o Senhor. Segundo estatísticas, era para ter hoje o triplo de pessoas crentes. Por quê? 2 vezes, 200% do que tem na igreja hoje tem de desviado, de gente que abandonou o Senhor. E aí vem aquela pergunta, e aí? O que o Senhor vai fazer? Essas pessoas vão ficar assim, tudo bem, tranquilo? Abandonar o pai é a solução para os problemas? Mas aí vem a pergunta, novamente, por que essas pessoas fizeram isso? O fulano me magoou. Mas você resolveu isso com o fulano? Os irmãos entenderam o nível de coisas que estão sendo tratadas aqui na Paraxá? Problemas pessoais que nós transferimos a responsabilidade para o Senhor. Eu tenho um problema, mas eu culpo o Senhor. Porque o Senhor não fez isso, eu não vou.
mas servi-lo. Mas você acha que o trono vai ser abalado porque você vai deixar o Senhor? Quando eu falo você, não estou falando das pessoas, obviamente, vocês estão entendendo. Você acha que Yeshua vai ficar com rugas de preocupação por causa desse pessoal que está falando assim, eu não quero mais você? Você acha isso? Entende o que eu estou te falando? Quem perde somos nós, somos as pessoas que perdem quando deixam o Senhor. Seguir a Yeshua significa entrar num ciclo de salvação, cura, libertação, sucesso, redenção, milagre. Abandona ele, tudo isso acaba. Aí começa a ter problema, aí a pessoa fala assim, não sei por que minha vida está tão ruim. Ainda bem que não pergunta para mim, porque eu sou meio rasgado para falar. É verdade, você não sabe? Vou te contar então. Irmãos, eu quero que a gente pare para pensar numa coisa. O Senhor, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Quem é pai de verdade e mãe de verdade, o filho pode fazer o que for. Se ele voltar e falar, pai, mãe, me perdoa. Não tem coração de pai e mãe de verdade, quem não vai receber o filho. Não tem. Por quê? Porque a gente ama o filho. Filho a gente gera, filho a gente acompanha, filho a gente ajuda, a gente faz tudo por um filho. Por quê? Por causa do amor. Se nós que somos, né, uma bênção nós somos, né? Ou coisa linda que nós somos assim. Você imagina o amor que Yeshua tem por uma pessoa. Se um pecador chegar e falar assim, Yeshua me perdoa, você acha que ele não vai perdoar? Oxi! Como assim? Então, essas coisas nós precisamos compreender. O que Moshe está querendo nos dizer com essa paraxá? O que ele está cantando e levando o povo de Israel a cantar para dizer o seguinte: tem um Pai misericordioso que te ama e que deseja te dar o melhor, mas não larga dele. Não o abandone. Fique segurando nas mãos dele. Rabê, mas eu tenho dificuldade em ficar firme. Faz uma oração. Ora assim, Senhor, segura na minha mão e não solta. E se eu quiser soltar, me bate. Quebra minha perna, meu braço. Só não quebra a cabeça. Me coloca até de um jeito que eu não tenha como não entender. Mas que o Senhor me mantenha contigo. Ainda que seja quebrado. Sabe por quê, irmãos? É melhor a gente ir para a eternidade assim do que ir para o inferno todo bonitinho, arrumadinho. Não podemos deixar Yeshua por nada desse mundo. Por isso que Moshe está dizendo isso. Por isso que Romanos 11, quando o Rabino Shaul vai falar, ele vai falar de um povo que foi cortado da oliveira. Que é Israel, tem um judeu que foi cortado por minha causa e por tua causa, para a gente poder ser enxertado, e esse enxerto poder dar fruto. Oliveira dá o que de fruto? Eu não ouvi, irmãos. Azeitona. E quando você espreme a azeitona, ela dá o azeite. Mas lembre-se, a azeitona para dar azeite tem que ser espremida, prensada. Você não vai olhar para a azeitona e falar assim, ai que linda, dá um pouquinho de azeite aí. Se não prensar, não sai azeite. Você entendeu a mensagem? Você quer que eu fale mais claramente? Enquanto o Senhor não prensar a minha vida e a tua vida, como Ele já tem feito, não vai sair a unção e a glória dEle. Porque a gente precisa aprender a lidar com as coisas que o Senhor tem. Muita gente só percebe quando o Senhor pega e aperta. Não sabe viver na abundância. Começa a viver na abundância e diz assim, porque a minha vida agora está tranquila, estou calmo, ei, para a glória. Aí o Senhor disse assim, vou ter que puxar o tapete de novo. Quanto mais Ele te der, mais humilde você tem que ser. Mais a gente tem que enfiar a cabeça no pó e falar, tem misericórdia de mim, Senhor.
Eu já falei para você, vou repetir de novo, o dinheiro é ferramenta para abençoar a vida dos outros. Dinheiro não é outra coisa, não. Rabi, mas eu não posso ter as minhas coisas? Não, você não pode, você deve ter. Mas não esquece do sermão. Não esquece que o dinheiro chega na tua mão para ele poder ser multiplicado na vida de outros. E a gente fica preocupado com dinheiro. E Yeshua disse assim: busque o dinheiro, busque o sucesso, a vitória, a glória, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. E Yeshua disse assim: busque em primeiro lugar o poder soberano de Elohim, as coisas espirituais, vai lá atrás delas. O resto eu trago e vou colocar nas mãos de vocês com abundância. Moshe está ensinando uma coisa para a gente: a andar como o Senhor. Quando a gente anda como o Senhor, o resultado disso é o que esse povo vai receber. Eles vão ser colocados lá dentro de Canaã, casas que eles não construíram, plantações que eles não trabalharam, gado que eles não fizeram nada, tudo lá esperando por eles. Eles receberam sem fazer força. E quantas vezes eu digo isso para você? Nós estamos tendo exemplo de pessoas aqui que estão recebendo as coisas por obediência, sem fazer força. O profeta Zacarias diz: não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Enquanto a gente obedecer, as coisas vão acontecer. Mas eu tenho que ouvir. Eu vou insistir, se você ouvir e obedecer, não tem como dar errado. Essa palavra que está diante de nós. Tem alguma dúvida, irmãos? Eu vou mudar de assunto. Nossa, vocês estão perguntando demais hoje. Meu Pai, você que está me assistindo, você está vendo? Ninguém perguntou nada até agora, silêncio absoluto. É um milagre para a gente aqui na Paraxá. Você sabe, você que me acompanha, você sabe que o pessoal pergunta, né? Mudando de assunto, né? O livro de Deuteronômio diz assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, ele estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Eu não sei se você entendeu esse versículo. O Senhor falou assim: vou colocar Israel aqui, isso aqui é deles, agora eu vou dar herança para os outros. Olha que privilégio! Nós, o nosso povo, os nossos antepassados foram escolhidos para ser o referencial da herança que as nações receberiam. Depois que nós recebêssemos, eles receberiam. Espera aí que você não entendeu. Deixa eu tentar colocar isso em miúdos. A palavra está dizendo o seguinte: ó, quando as heranças vão ser distribuídas, quando é que uma herança é distribuída mesmo? Quando é que ela é determinada? Em Rosh Hashanah. Significa que aquilo que o Senhor já falou que ia distribuir em Rosh Hashanah, e que ele já está distribuindo, ele distribui primeiro o nosso, para depois distribuir o dos outros. Entendi. Então a sua herança, a minha herança, tem proeminência no que diz respeito às outras pessoas. Você entendeu isso? E não é só herança física, irmãos, é herança espiritual também. Ué, Rabino, mas eu achei que aí não estava incluída herança física. Não, está sim. Está sim, a sua bênção vai vir. Física, palavra, ela vai chegar, não preocupa não. Mas eu quero que você compreenda que quanto mais os filhos de Israel aumentam, e isso tem aumentado no mundo, maior é a herança que nós vamos receber, maior é o território que nós vamos estar ocupando, mais espaço será dedicado a cada um de nós. E por isso, eu quero que você entenda que tem uma herança para você, e essa herança está ligada aos filhos de Israel. Ou seja, nós. Aleluia. Há uma herança que foi separada
para nós. E ele termina dizendo assim, porque a porção do Eterno é o seu povo. Nós somos a porção do Criador. O que ele recebe? A mim e a você. Aí você fala assim, mas como assim, Rabino? Você imagina que como nós temos uma centelha do Criador em nós, todas as vezes que nós o obedecemos, todas as vezes que nós fazemos algo para Ele e o servimos, o que ocorre? Ele recebe isso como um cheiro suave na presença dEle. Como é que se agrada ao Senhor? Obedecer. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Não, o salmista pergunta. O que a gente vai dar para o Senhor? Que Ele não tenha. A única coisa que nós podemos dar é o nosso coração. O livro de Provérbios diz isso: filho meu, dá-me o teu coração. Por isso é tão interessante a gente entender isso, que nós recebemos a herança, mas nós somos a porção do Senhor. Nós somos o povo na terra que Ele olha de forma diferente. O Eterno ama todas as criaturas. Ama. Com certeza Ele ama todos os seres humanos. Ele gostaria que todos se salvassem. Mas Ele ama de uma forma diferenciada os filhos. É igual você e eu. Eu tenho meus filhos. E tenho o restante da minha família. Quem que você acha que eu amo mais? Os meus filhos, que eu cuido de pertinho, ou o resto da minha família? Que eu tenho gente que eu nem conheço, está longe. Isso é simples de falar, irmãos. É muito simples a gente entender essa analogia. E essa analogia mostra para nós o seguinte, que existe alguém nos céus que se importa com a gente de uma forma diferente. Que olha para o desejo do nosso coração. E aí eu vou repetir o verso do salmista: agrada-te do Eterno, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o coração não é o órgão físico, não, são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Imagina que coisa maravilhosa é essa. Quando eu ando com Ele dá tudo para mim. Sempre que eu me esforço, eu às vezes penso uma coisa e ela vem e se materializa. Se bem que esse tipo de experiência quem tem mais é a Rebete, né? Porque ela parece que é queridinha de Exu. É uma coisa assim, é impressionante. Ela pensa um negócio, daqui a pouco está caindo no colo dela. E eu falo para ela, oh, que amor lindo, hein? Isso é sério, irmãos. A gente tem que ter proximidade com o Pai. Para quando a gente falar com Ele, Ele olhar e falar assim: teu coração é puro, filho, para comigo. Eu vou te entregar isso nas mãos. Eu vou te entregar não por mérito teu, mas pelo amor que eu tenho por você. Tem uma herança para mim e para você. Eu queria que você parasse para pensar nisso agora, por favor. Tem uma herança espiritual disponível para nós. Mas tem também a herança física. Mas a mais importante delas, lógico que é espiritual. Pede ao Senhor para te dar essa herança espiritual. E deixa as outras coisas acontecer, mas pede com o coração puro. Sabe para que serve um dom espiritual? Para servir o outro. Para servir de ferramenta, para ajudar a vida do irmão. Para alcançar o outro. E o dom espiritual ele não funciona sozinho, ele funciona sempre em parceria. Um completa o outro. Sabe quando você vê uma noiva muito bonita, um casamento, ela está adornada, né? A gente diz que ela está adornada com várias coisas. É a mesma coisa a vida de um crente, de um servo de Yeshua. Quanto mais dons, mais o adorno. E quem tem maiores dons, tem que ter maior humildade, ser maior, mais serviçal do que os outros. Porque como eu disse para você, o dom não é para nossa exaltação. Eu até fico preocupado quando eu vejo algumas pessoas, né? Às vezes a gente vê pela internet, a pessoa que tem o dom que hoje mais
transparece a profecia, né? E a pessoa às vezes exagera. Ah, porque se eu sou profeta, porque eu revelo o CPF, eu faço isso. Eu falo, gente, ninguém precisa de CPF revelado aqui, não. Eu tenho meu CPF, você tem o seu, né? E cada um de nós tem o nosso CPF, não precisa de CPF revelado. Nós precisamos que o Senhor use a boca da pessoa para falar conosco, não para informar CPF. Você está entendendo onde eu quero chegar? A gente precisa ter humildade com isso, saber que é uma honra ser a boca de Yeshua na terra. Mas é uma responsabilidade. Porque o Tanakh diz assim, que quando um profeta fala e não se cumprir, você pega e fica de olho nele. Porque já pode ser um falso profeta. Isso é duro. A gente não pode abrir a boca se o Espírito Santo não mandar. Então a gente tem que fazer as coisas certinho. Continuando, irmãos, tem um problema agora, que Moshe fala sobre Yeshurun, que é Israel. Ele diz assim, e engordou Yeshurun e deu coices. Quantas vezes nós vimos isso? De pessoas que estavam completamente falidas, quebradas, passaram pelas nossas mãos e começaram a se erguer. Aí teve esse espírito de Yeshurun, começou a dar coice e foi embora. Agora a pessoa se começar a ter alguma coisa, dá coice no Senhor. Por quê? Agora eu estou bem de vida, agora eu tenho tudo. Por favor, né, irmãos? Arrogância por aquilo que tem. Misericórdia. Yeshurun engordou. Ele já começa a achar que a opulência, que a fartura é muito bom. E esquece dos ensinamentos da Torá. Esquece da humildade. Esquece daquilo que o Senhor já havia entregado. Porque a Torá diz que não somos nós. Não é na nossa força que nós conquistamos isso. Mas é por causa da bênção do Senhor sobre nós que nós adquirimos riqueza. Amém. Não é o Senhor, não somos nós, é o Senhor. Sempre foi Ele, sempre será Ele. É Ele, dele e para Ele. Outra coisa, quando a gente se afasta do Senhor, começa, né? Aí a Torá diz, sacrificaram aos demônios que não têm poder divino. A pessoa começa a se afastar do Senhor, ela vai se aproximar de quem? Do diabo, obviamente. Ela começa a sacrificar demônios. Mas como assim? Ela começa a servir a coisa ao invés do Criador. A criatura é servida. E aí se fala assim, isso não é demônio? Quando se coloca, irmãos, alguma coisa no lugar do Senhor, isso se torna um Deus. Se a xícara for colocada no lugar do Senhor, ela se torna um Deus. Como ela não é verdadeira, é um demônio. Ela vira um demônio para a pessoa. Estou falando da substituição, vocês estão me entendendo, obviamente. E aí, fica aquela coisa assim. Por que Israel abandonou o Senhor? A Torá diz que eles serviram a Deus que eles não conheceram. Pau e pedra. Acha que ia ter solução lá? Eu estava vendo um videozinho de uma mulher que pegou a filha dela, que estava com uma doença incurável. Ela estava dentro da igreja, mas a doença não era curada. Levou para o centro de macumba. Aí quando chegou lá, o macumbeiro falou assim, sai daqui, que aqui você não vai resolver seu problema não, você vai arrumar um problema para mim. Sai daqui. Que o homem de branco está com você, vai, sai. Agora, para pensar. Se o Senhor não quis curar a menina, o diabo vai querer? Por favor, irmãos. Vai ter poder para curar? Por favor. Por isso que eu estou dizendo para você, nós não podemos largar das mãos de Yeshua. Porque a gente vai por um caminho, irmãos, que é horrível. Vai procurar solução onde não tem solução, onde tem inferno. É o caminho para o inferno. Israel fez isso. Israel abandonou o Senhor. E a gente tem que olhar para a história do nosso povo e ver por que eles caíram. Porque começaram a ficar arrogantes, a se achar.
E aí começaram a substituir. E o Senhor teve que levar Israel para a Babilônia para curá-los, libertá-los do cativeiro, da idolatria. E depois de 70 anos libertou-os do cativeiro, mas curou-os da idolatria. E teve que ter homens que não se curvaram diante dos deuses de Babilônia. Aí a gente lembra de quem? Daniel. Lembra-se de homens que não se curvaram diante dos deuses de Babilônia, para que pudesse incitar o resto do povo a serem fiéis. Aí, voltando um pouquinho ao passado, a gente se lembra também de um outro moço chamado Yosef, José, né? Lembra dele? Que estava lá no Egito e não se curvou aos deuses egípcios. E é interessante que eu estava assistindo um filminho sobre ele, e o sumo sacerdote lá dos egípcios diz assim: você tem que se curvar dizendo Deus, tá? Ele falou: não vou curvar, não. Eu falo, olha, fala assim: gostei de você, meu rapaz, você é um cara de opinião. Aí esse cara morrer e está aqui. Ele falou: o meu Deus é Deus, eu não vou me curvar, não. Falou: eu sei que eu quero. Ah, é você que eu quero. Por quê? Porque o Senhor procura pessoas destemidas. Eu queria dar uma informação para os irmãos. Lá no livro do Apocalipse está dizendo que os covardes não vão herdar o reino dos céus. Olha o silêncio. Por isso, irmãos, aqui eu tenho uma coleção de leões. Aleluia. E de leoas. Tem um leão fazendo. Olha só que bênção. Então, veja bem como isso é tremendo. Caráter nosso, forjados em Yeshua. Forjados aonde? No deserto, para que ele pudesse pegar e nos levar a Canaã. Esse povo que está aqui é o povo que foi forjado no deserto. E no deserto eles aprenderam o que é milagre. Quando você passar pelo seu deserto, lembre-se, é tempo de você crescer e ser participante de grandes milagres. O deserto não é lugar para você morrer, é lugar para você aprender. E esse aprendizado vai trazer o quê? Vai trazer um nível espiritual tão alto para você que você vai olhar para a situação e vai dizer assim: está ótimo, está maravilha, eu já sei o que está acontecendo. E nesse momento a gente tem que entender que a maioria do povo estava vendo a glória do Eterno. Hoje a gente não tem esse privilégio de ver a coluna de fogo e a nuvem, fora os outros sinais. Mas nós precisamos ter a firmeza de, mesmo sem essas visualizações, esses efeitos visuais, olhar e falar assim: eu sei que o Senhor está comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o Senhor está aqui? Por que Ele está aqui? Porque está escrito: onde estiverem 2 ou 3, e nós somos mais do que 2 ou 3, Ele disse que estaria em nosso meio. Com que objetivo Ele está aqui no estudo da Torá? De trazer cura, libertação, salvação, redenção, bênção. Hoje é capaz de acontecer qualquer coisa conosco aqui. E é por isso, irmãos, que quando nós estudamos a Torá, ela fala sobre todas estas coisas. Ela nos coloca numa situação em que nós somos obrigados a entender, ou somos pelo menos levados a entender aquilo que o Senhor tem para a gente. Olha só, o relato continua e o Senhor diz assim: achou numa terra deserta, num ermo solitário cheio de uivos, falando de Israel, cercou, instruiu e guardou como uma menina do seu olho. Imagine que nós estávamos perdidos no deserto desse mundo. O Senhor nos achou lá. Nos achou quando nós estávamos com medo. Achou quando nós estávamos sozinhos, sem esperança. E o Senhor foi lá, nos cercou com a sua presença. Falou: meu filho, pode deixar que eu vou cuidar de você. Nos instruiu, nos guardou.
e tem nos guardado como o menino do seu olho. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Vira para o irmão e tenta colocar o dedo no olho dele para ver se ele vai deixar. Aí pergunta assim, por que não vai deixar, Rabino? Porque ninguém permite que o seu olho seja ferido. Porque a palavra olho, em hebraico também significa fonte. O seu olho é uma fonte para você descobrir aquilo que o Eterno tem para você. Então, o que o Eterno fez? Disse assim, assim como ninguém coloca a mão no meu olho, ninguém coloca a mão em você, porque você é meu. Eu cuido de você com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado que eu cuido dos meus olhos. Por isso, irmãos, o Senhor deixou essa palavra para mim e para você. E Ele diz assim, como a águia desperta a sua ninhada e move-se sobre seus filhos, estende as suas asas e leva-os sobre as suas asas, assim só o Eterno os guiou. Eu não sei se você já viu como uma águia faz quando ela tem os filhotes. Ela sai para pegar a caça ou para pescar, traz o produto da sua caça, da sua pesca e deixa lá. E quando um dos filhotes, já está pronto para voar, ela joga ele em cima e sai voando com ele. E lá em cima ela pega, vira e solta para o filhote fazer o quê? Bater as asas e aprender a voar. Chega um momento que o Senhor fala assim, você não precisa mais de tanta proteção, agora eu vou te ensinar a voar sozinho. Lógico que sempre com a supervisão dele, mas você vai precisar também um dia voar sozinho. Voar com quem? Com outras águias. Glória a Deus, aleluia. É voar, estar nas alturas, irmãos. É estar nas alturas, é você percorrer os lugares altos e saber o seguinte, o Senhor quer levar cada um de nós para esses lugares altos. E a Torá diz, ainda, que Ele os fez cavalgar sobre as alturas da terra, comer os frutos do campo, e fez chupar o mel da rocha e o azeite da dura pederneira. Imagine que o Senhor ainda nos dá o privilégio da gente subir até as alturas da terra, os lugares mais altos nós podemos conquistar. Isso eu estou interpretando para você. A comer os frutos do campo, a comer o melhor que essa terra tem. O profeta Isaías diz isso, que nós devemos comer o melhor dessa terra. Mas como? Obedecendo ao Senhor. E fica parecendo, irmãos, que é tão simples isso, mas é tão complicado a gente colocar isso em prática. Uma outra coisa interessante que ele diz que o Senhor fez Israel chupar o mel da rocha e um azeite que saiu da dura pederneira. Olha que interessante isso. Existe um mel e existe um azeite que sai da rocha. A doçura e a unção que saem da rocha. E quem é a rocha? Yeshua. Ou seja, Ele tem tudo isso para dar para mim e para você. Uma outra coisa, Ele diz assim, manteigas de vaca, leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em vazão e dos bodes, com mais colheita do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Tudo isso está disponível para nós. O melhor que a terra tem para dar, está tudo disponível para nós, desde que nós andemos da forma correta. E para isso, não precisa muito. Precisa tomar a palavra e dizer assim, eu vou obedecer. Por que eles cantam isso aqui? Por que os nossos antepassados receberam essa palavra para cantá-la? Para que essa palavra se transformasse em algo vivo na nossa vida. Para que isso se transformasse em realidade na nossa vida. Para que a gente pudesse confessar essa palavra continuamente. Está escrito que a boca fala do que está cheio o coração. O que é que você tem confessado diante do Senhor? Você tem confessado a palavra dele? Ou você tem confessado as suas deficiências, os seus medos, suas angústias? Eu tenho que olhar para a coisa e falar assim, Senhor, vai dar certo. O Senhor vai fazer, o Senhor vai abrir o mar para mim. Eu estou prestes a morrer, Senhor, mas o Senhor vai me salvar. Vocês lembram o que aconteceu com Israel? Israel estava saindo do Egito,
de um lado estava Israel e do lado oposto o faraó falou assim, vamos atrás daquele povo. E foi atrás de Israel. O povo olhou e falou assim, vamos morrer. Vamos morrer. Não perguntou para Moshe, o que está acontecendo? Estão vindo aí, você está vendo? Não, nós vamos morrer. Ficou todo mundo apavorado. Tinha visto milagre? Tinha. Mas já estava curado? Não. Nós vamos ser curados do medo. E confiar no Senhor. Entregar a mão dele e falar assim, está acontecendo, Senhor? Tá bom. O Senhor tem algum propósito nisso. Vai para Moshe, e Moshe falou assim, Senhor, o que nós vamos fazer, Senhor? Olha o povo chegando aí. Moshe diz aos filhos de Israel que marcham, peraí, Senhor, tem uma água aqui, Senhor, que a gente vai se molhar, né? Levanta o teu cajado. Quando Moshe levanta o cajado, irmãos, um vento começa a soprar. E de repente o mar se abre. Um milagre em 12 passagens. E o povo começa a entrar, cada um pelo caminho da sua tribo. Para chegar onde? Do lado de lá, com os pés secos. E a Bíblia diz que as carruagens de Faraó entraram, mas elas atolaram. Engraçado, a terra não estava seca. Como é que eles atolam em terra seca? Você já viu isso? Atolei em terra seca? Você entende? Quando eu te falo que o tetragrama significa que ele se torna aquilo que você precisa que ele se torne para você? Para Israel era terra seca. Para os egípcios, atoleiro. Foram a pé. Você falou assim, não, peraí, Moshe, usa o cajadinho de novo, Moshe. Quando ele usa o cajado, cadê os egípcios agora? Morreu. E cadê o restante do esposo dos egípcios? Todos aqueles adornos das carruagens e aquelas joias todas? Engraçado que elas foram parar do lado, na praia que Israel estava. Que interessante. Esses despojos são interessantes, né? Eles foram parar do lado deles, da mão dos judeus. Engraçado isso, né? Quando tudo parecer que está perdido, você pode ter certeza, na última instância, o Senhor vai te dar a vitória. E Ele vai te entregar o despojo. Vai vir na sua mão. Não vai para a mão do seu inimigo. Ele vai tirar da mão do seu inimigo e vai te entregar. Porque é isso que a palavra diz sobre nós. Alguma pergunta? Pega o microfone aí, por favor. Vamos ouvir a pergunta aqui, em nome de Yeshua. Shalom, Abi. Shalom, querido. Shabbat shalom. Shabbat shalom. A mesma história da travessia do mar pode ser considerado nos dias atuais como foi Israel cercada por 10 países que vieram para dizimar Israel? Com certeza, pastor. Inclusive, eu vou até te falar uma coisa. Essa história do Mar Vermelho, ou do Mar dos Juncos, né, como é o nome correto, do Mar dos Juncos, quando no final dos tempos de Israel estiver cercado de todas as nações, e as nações vierem para dizimar Israel, o Senhor Yeshua vai aparecer. Do mesmo jeito que aconteceu lá, vai acontecer no futuro. A gente acha que a história não se repete, só que é uma ilusão. Ela vai se repetir e o Senhor vai vir e vai destruir os inimigos de Israel. Então, nós usamos essa analogia para a gente poder entender também uma outra coisa, que no meio dos grandes problemas, quando nós clamamos ao Senhor, Ele dá solução. Ele não desampara os seus filhos. Ele nunca deixou e vai deixar agora? Não vai. Ele ampara e ainda pega o inimigo e destrói, para assim, tudo que era teu agora é do meu filho. Por isso que nós falamos aqui de herança, entendeu? Porque essa é uma época de receber herança. Esse ano é época da gente receber herança. Nós vimos no Mazar do Rosh Hashanah, tem algo que nós vamos receber esse ano. Então a tranquilidade nossa tem que ser muito grande. E o ano já começou tremendo, com grandes bênçãos, grandes milagres. Agora vamos esperar o resto do ano, porque
Isso foi só o quê? 12, 13 dias do ano, né? 14 dias até agora. Mas, Rabi, veja bem, é bem inacreditável, né? Um país pequeno contra 10 países árabes que cercaram de todos os lados. Parecia assim que era o fim, né? Tem relatos que soldados estavam em cima do tanque de Israel, um soldado só com uma, vamos dizer, com uma arma, enquanto outros, os inimigos, estavam a pé e perguntavam: por que você está se rendendo por um tanque? Aí responderam: são histórias, tá na internet. Diz assim: você não está vendo aí a quantidade de soldados que está com ele? E só tinha alguns soldados. É uma visão espiritual que foi aberta aí, né? Mas escrito aqui que como que pode um só perseguir a 1000? Se eles obedecessem, ia ser assim: um soldado ia perseguir a 1000, ia ganhar. Se eles desobedecessem, ia ser o contrário, né? Eles iam ser derrotados pelo inimigo, ainda que o exército fosse grande, né? Por isso a importância da obediência. Eu queria só colocar um ponto aqui, porque essa paraxá está dizendo mais sobre quem é o Eterno. Você só confia em quem você conhece. Você não confia em quem você não conhece, não. De jeito nenhum. Ainda mais que tenha a emuná, que é a fé, todo mundo tem aí, né? É normal a fé. E tem a bitahon, que é a confiança plena. Você descansa no Eterno. Pode? O mundo está caindo na sua cabeça, você fala: o Senhor está no controle. Ele sabe o porquê, né? Mas para você chegar nessa bitahon, você tem que saber quem é o Eterno. Não adianta. Então, o que Moshe está dizendo? Vocês largaram o Eterno. E outra coisa que aqui está dizendo, que essa palavra tinha que gotejar. De 7 em 7 anos, eles tinham que ir para ouvir essa palavra. Além dos 7 em 7 anos, eles tinham que estar em contato com a palavra. Aí, o que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Elas largam de ler a palavra e param de orar. Quando ela pega essas duas coisas e larga, ela começa já a distanciar do Eterno. Aí ela já, tudo que vem para ela já tem medo, ela fica ansiosa, ela fica depressiva. Por quê? Porque ela não tem mais esse contato de perto. Porque é difícil alguém que está cheia do Espírito Santo entrar nesses negócios de ansiedade, depressão, medo. É muito difícil, né? Porque ela está muito cheia do Espírito, né? Então não cabe outro Espírito, né? Quando ela está muito cheia. Sim. Então, assim, a importância da gente estar estudando a palavra, lendo todos os dias e orando. Porque a gente não perde esse contato com o Eterno. E aí a gente não despreza a rocha, né? Aí acontece qualquer coisa, tem que correr lá no meu amigo, porque ele que vai me ajudar. Ele não vai ajudar em nada se o Eterno não deixar. E tem momentos na nossa vida que o Senhor endurece o coração das pessoas que mais te amam, para falar assim: eu não quero ceder para ele, porque eu estou tratando da vida dele. É verdade. Ele fez conosco, né? Fez conosco. Fez conosco. Nós vivemos essa realidade, irmãos, durante 4 anos, passando um deserto bravo. Ninguém olhava nem pra gente. Não queria ajudar nada. Mas quando o Senhor falou assim: agora eu vou abrir. Aí virou um amor, né? Virou um amorzinho. Aí veio todo mundo: oh, meu amigo, meu rabinho. Aí mudou. Mas o Senhor precisou tratar conosco. E é isso que a gente precisa compreender, irmãos. Como eu estou falando para vocês, é de dentro para fora. Então, quando a Rebeca fala, né, quando o pastor deu esse relato aí de Israel, como poderia ser que um só perseguisse 1000? Você, com Yeshua, já é maioria. Acabou. Quem vai te resistir? Aleluia. É o que a palavra está dizendo. Então, 1000, 10.000, 100.000 não faz diferença, não. O anjo saiu e matou 125.000 uma vez. Uma noite acabou. Agora, você acha que precisa de exército? Nós somos só de Yeshua, irmãos. É o que a paraxá está dizendo. Quando a Rebeca falou assim, que a paraxá mostra quem é o Eterno, verdade. É Ele que nós servimos e é nele que nós confiamos. Por isso a gente tem que parar e pensar o seguinte: gente, não tem coisa melhor do que andar com Ele, andar no caminho que Ele nos
orienta, nos dá, para a gente poder alcançar o objetivo do coração dele. Por isso, irmãos, não há como a gente querer abandoná-lo. E outra coisa que a Rebeca falou também, que eu quero aproveitar essa palavra. Você come todo dia? Sim. Ou você fica de jejum todo dia, você não come nada? Todo mundo come todo dia. E por que a gente não lê a palavra todo dia? Porque essa questão de alimentar o nosso espírito e a nossa alma. O corpo a gente cuida. E tem gente que cuida muito do corpo, mas não cuida do espírito. Você vê esse pessoal indo para a academia. Eu não sou contra a academia não, irmãos. Mas todo exagero para mim é condenável. Porque eu tenho que ficar forte. E coloca aquelas camisetas, né? Sem manga. Mamãe cheguei, né? Olha eu aqui como estou forte. Horrível o negócio. Isso é sério, irmãos. Isso é coisa do Império Greco-Romano. O culto ao corpo. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Isso é uma coisa. Agora, cultuar o meu corpo é outra coisa. A pessoa começa a se achar muito bonito, se achar diferente dos outros, e fica valente. O cara fica valente. E aí a gente vê que diferença, né? O camarada se acha, aí o Senhor olha e fala assim: vou ter que abater. Aí o Senhor coloca uma enfermidadezinha, vai para a cama. E por que, irmãos? A arrogância. Mais uma vez, irmãos, nós precisamos ter contato com a palavra para que não sejamos arrogantes. Toda humilhação precede a exaltação. Escute isso agora. E daqui a pouco eu vou terminar. Eu preciso que você grave isso na sua mente. Rabino, eu estou sendo humilhado. Que bom, daqui a pouco vai chegar a exaltação. Aleluia. Fique calmo, porque a exaltação vai vir. Porque a gente não pode crescer demais e se achar demais, porque aí eu falo assim: agora eu vou ser obrigado a te abater para você voltar a aprender o que é ser humilde. Essa humilhação, quando o Senhor permite a humilhação, é porque Ele quer tratar de nós, quer tratar do nosso caráter. E quando a gente está pronto, Ele fala assim: agora eu vou virar. E quando Ele começa, irmãos, é algo sobrenatural, porque as coisas acontecem sem você colocar a mão, porque a gente não precisa colocar a mão. Aí Ele vai e coloca o dedo dele e fala assim: vamos fazer. E as coisas começam a acontecer, e aí a gente fala assim: uau, que isso? Por quê? Porque o Senhor tem algo diferente. Então eu quero que a gente pare para pensar mais uma vez nisso, porque quem conhece o Senhor, quem conhece Yeshua, vive uma vida de humildade e vive sempre indo no caminho da exaltação, porque Ele faz isso no momento certo. Alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui. Na verdade, um comentário sobre o assunto dessa paraxá, que em 2 Samuel está alinhado com isso, né? O versículo 20 do capítulo 22. O cântico de Davi. Que Davi fala sobre o retorno dele, né, ao caminho do Senhor, e ele fala sobre essa questão do Senhor resgatar ele, porque o Senhor tem prazer na pessoa, né? Então Ele nos resgata do Egito ou do deserto, porque Ele nos ama, com certeza, e Ele recompensa por causa da retidão. Entra a questão da obediência. Obediência, é verdade. E Ele fala aqui de novo: Ele me recompensou, porque as minhas mãos estavam limpas. E Ele fala mais uma vez aqui sobre recompensa, porque Ele fala que Ele tem guardado os caminhos do Senhor e não tem cometido mal e abandonado o meu Deus, que é o abandono. Você está no caminho, porque todos os seus mandamentos estavam diante de mim, e não me afastei dos teus decretos. Eu fui puro de coração para com Ele, e me guardei do meu pecado. Por isto, o Senhor me recompensou pela minha retidão. Então, o que dá para entender que fala sobre o Senhor, que Ele é, mas que no final é tudo para o nosso bem. Com certeza. Então, para nós parar de ser cabecinha dura, que no final sempre é para o nosso bem. Que o Senhor sempre vai ser louvado, e o final é isso que é maravilhoso, né?
A obediência no final ela traz a recompensa para nós mesmos, e o Senhor tem prazer nisso. Verdade. Então tem tudo a ver com essa paraxá, né? Sim. E lembrando, né, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo que acontece é para o nosso bem. Só que nós temos que entender esse bem. Né? Entender o que o Senhor está fazendo. E quando as coisas vêm e nos alcançam, elas nos transformam. Quando a gente entende o que o Senhor está fazendo, você fala assim: poxa, Pai, que bom que eu passei por tudo isso. Porque hoje nós só sabemos o que é escassez depois de viver um tempo de escassez. Hoje nós só sabemos o que é ofertar, dizimar e contribuir porque nós um dia tínhamos deixado de fazer isso e o Senhor teve que ensinar a gente na marra. Então hoje a gente aprendeu muita coisa no tempo da escassez. E é interessante que no tempo que a gente tinha menos, o Senhor dizia assim: dá tudo. Eu falei: Senhor, mas tem que pagar uma conta, Senhor. Dá. E quantas vezes nós tivemos a experiência, não foi, Rebeca? A gente obedeceu o Senhor e às vezes no mesmo dia, às vezes no dia seguinte acontecia um grande milagre. Aquilo que nós havíamos dado retornava para a gente numa proporção assim absurda. Mas nós temos que aprender na marra. É por isso que quando eu falo isso para vocês, eu falo para vocês poderem aprender com as experiências que nós tivemos. Mas nem sempre a pessoa quer aprender com a experiência dos outros. Às vezes você quer viver isso, né? Então, se você precisar viver isso, saiba que isso é do teu bem. E não dura para sempre. Chega uma hora que acaba. E esse ano é um ano do Senhor trazer essas bênçãos para nós. Então, que a gente possa entender isso. E a gente possa viver essa experiência de abundância com o Senhor. Mas deixa Ele tratar você. Deixa Ele te ensinar a ser fiel no pouco, para que Ele possa te colocar no muito. Entendeu? Mas veja bem, eu vou repetir: tem que ser fiel. Fiel. Porque quando o Espírito Santo fala com a gente não tem que discutir. E nós aprendemos isso também. Nós paramos de discutir com o Espírito Santo. Ele fala assim: faz tal coisa, pum, ele tem que ser na hora. E a gente corre para fazer, porque quanto mais rápido a gente faz, é impressionante que a coisa volta mais rápido ainda. Então o Espírito Santo fala assim: pega e dá para o fulano, você já corre. Por quê, irmãos? Porque nós temos tido uma experiência com essa abundância do Senhor. Então é isso que a gente precisa parar para pensar. A Paraxá quer dizer para mim o seguinte: aprenda quem sou eu, diz o Senhor. Aprenda a se relacionar comigo. Porque tem tanta promessa na Bíblia, e às vezes a gente vive uns negócios que a gente fala assim: mas não é possível. Tem uma metodologia divina que eu tenho que seguir. Não é na força do meu braço. É na confiança que eu tenho nele, na obediência à palavra dele. Só. É por isso que às vezes, por ser tão simples, as pessoas não acreditam nisso. Porque se fosse um negócio complicado: vou te dar 10 passos para o sucesso. Marca aí. Eu estou te dando um. Assim como o Criador deu para Adão um mandamento. Tudo é teu. Aquela árvore ali, ó, não come dela porque vai te fazer mal. Ok? Tu vai morrer. Sim, senhor. Veio Rava, veio a serpente, o resto da história vocês conhecem, nós estamos vivendo. Um mandamento, um conselho, é o que eu estou te dando hoje. Só obedece. O Espírito Santo falou, vai e faz, ainda que pareça absurdo. Porque o Espírito Santo vai falar conforme a nossa cartilha. Ele vai usar a metodologia dele. Porque a metodologia dele nos confronta. Ela chega para dizer assim: eu vou te ensinar a viver, a confiar em mim. Para quê? Para a gente se tornar instrumento na vida dos outros. Eu me lembro que quando eu recebi Yeshua aos 17 anos, eu fui numa igreja, me entreguei a Yeshua, já estava
com Yeshua, mas eu tinha que fazer uma confissão pública. Eu fui numa igreja, me entreguei, e naquela noite o pastor pregou, dizendo que Yeshua curava qualquer enfermidade. Eu tinha epilepsia, eu tomava remédio controlado, e o médico que tratava de mim no Hospital das Clínicas, ele disse assim para minha mãe, e eu estava do lado dela, quando ele falou assim: seu filho vai ser dependente de psicotrópico o resto da vida. Ele nunca vai ser curado, ele vai ter que tomar um remédio para sempre. E naquela época, psicotrópico era considerado droga. Eu tinha que andar com uma receita médica, porque eu tinha que tomar um remédio de tantas e tantas horas. Às vezes a gente estava na rua, então eu tinha que tomar um remédio. Se alguém pegasse o remédio, tinha que mostrar que era indicação médica, que não era droga. Quando eu voltei para casa, eu me ajoelhei na beirada da minha cama, e eu falei assim: Senhor, o pastor disse que sou curado de qualquer enfermidade. Eu quero ser curado agora. Naquele momento, irmãos, eu senti um fogo, desceu do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Resumindo a história, eu fui curado naquele instante e nunca mais tive nada. Aleluia. Todas as pessoas que têm o mesmo problema, e eu oro, elas recebem. O Senhor me deu o privilégio de me tornar um instrumento na mão dele, com aquilo que era o pior problema que eu vivia na minha vida, que era uma dependência. Uma palavra que o médico disse que tinha que ser assim. Hoje, quando eu vou orar por alguém, fala assim: eu estou com um diagnóstico X. Aí eu pergunto assim: mas se o doutor Yeshua, qual é o diagnóstico que ele tem para você? Por quê? Porque hoje eu sei quem ele é. E naquele dia, há 45 anos atrás, eu descobri isso, quando eu o recebi como Senhor da minha vida. Então, se tiver mais alguma pergunta, porque senão eu vou encerrar essa paraxá. Eu queria só pôr um pontinho aqui de Romanos, porque cada vez que você conhece o Eterno, mais você desfruta e experimenta qual seja a vontade dele. Ele fala assim, Romanos 12:2, e não sede conformados com este mundo, é o que o mundo está querendo que a gente seja, né? Mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto a gente não mudar a cabeça e entrar aqui no padrão da palavra de obediência, nós não vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Eterno. É verdade. Né? Eu quero encerrar essa paraxá e dizer uma coisa para você. Intimidade é tudo. Conheça o Senhor e tenha intimidade com o Yeshua. E permita que Ele trate de você. Permita que Ele toque na sua vida. Permita que Ele vá lá dentro e arranque aquelas coisas que a gente precisa, que são lixo, que nós herdamos lá do mundo. Para quê? Para que Ele possa pegar e iniciar um processo de restauração pleno na sua vida. Eu falo para o pessoal, às vezes eu comento com uma pessoa, eu falo assim: eu estou em processo de restauração. Não acabou. O rabino ainda não é uma pessoa 100%. Tanto que eu preciso melhorar em algumas coisas. E tem gente que me fala isso, né? E é tremendo, irmãos, o quanto a gente se coloca nas mãos de Yeshua. Eu quero que hoje Ele possa tocar na sua vida e te abençoar. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, o que você veio buscar, mas que o Senhor hoje possa tocar na tua vida e te dar alegria. Que Ele possa trazer restauração para a tua família. Que Ele possa te devolver aqueles que o diabo roubou. E que Ele possa trazer principalmente cura para a tua alma e para o teu espírito, além do teu corpo. Que Ele possa trazer isso de volta para você. E que todas as setas que o diabo lançou contra a tua vida, nós estamos cancelando agora em nome de Yeshua. E chamando a bênção do Senhor sobre ti. Chega de dor, chega de sofrimento, chega de embaraço. Que termine hoje, nesse dia, e que a alegria do Senhor nesse Shabat inunde a tua vida e a vida da tua família, em nome de Yeshua. Amém. Amém? E você que me assistiu até agora, que você possa estar
recebendo essa bênção e essa palavra em nome de Yeshua, e que o Senhor possa tocar em você agora e fazer com que o melhor que Ele tem te alcance. Nós nos vemos na nossa próxima paraxá, no nosso próximo ciclo de estudos da Torá. Que o Eterno te abençoe. Eu quero dizer uma coisa para você antes de terminar. Hazak, Benit, Hazek, sede forte, fortalecemos em nome de Yeshua. Até a próxima paraxá.